A graça e a paz à igreja eleita do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus pela vida dos abençoados, povo santo, povo predestinado, que foi chamado para reinar em vida, para desfrutar das insondáveis riquezas de Cristo. Meu forte abraço à igreja abençoada que está acompanhando a live Jesus Reina, pelo Face, pela live Jesus Reina, aqui em Pernambuco e em todo o Brasil. Nosso abraço fraternal e que cada dia nós possamos vivenciarmos esse amor glorioso, esse amor majestoso desse Deus maravilhoso em nossas vidas. Meu forte abraço a todos, meu amado. Bem, vamos à palavra do Senhor Jesus nessa noite. No livro de Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12, observe, não sei se ela está mostrando a imagem. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 e diante. O sermão que vai ser dissertado essa noite é com o título A Minha Graça Te Basta. A minha graça te basta. Será que a graça do Senhor Jesus tem bastado como ele falou a Paulo? É isso que nós vamos, pela Escritura, acompanhar esse relato do Cristo ressuscitado falando com o apóstolo Paulo. Então ele diz: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei. Isso o quê? Passarei as visões. Quer dizer que Paulo teve visões. Visões e revelações do Senhor. Versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro. Você veja que Paulo em espírito, aqui está falando de algo espiritual. Paulo foi o quê? Ora, quer dizer que Paulo foi arrebatado, foi tomado à força. E foi levado para ouvir as insondáveis riquezas de Cristo, para ouvir esse evangelho glorioso, esse evangelho majestoso, o qual Pedro, João, Tiago não ouviram. Eles andaram com Jesus, mas não ouviram o que Paulo ouviu. Tiago, João e Pedro, eles ouviram os relatos, os milagres de Jesus na sua manifestação humana. Paulo ouviu do Cristo ressuscitado o evangelho para a igreja. Versículo 3. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Versículo 4. Foi arrebatado ao... Glória a Deus, terceiro céu, E ouviu palavras inexplicáveis, inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Continuando. De alguém assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Versículo 6. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em me ver ou de mim. Você veja a importância de se ouvir o evangelho, Versículo 7. E para que não me exaltasse pela excelência, pela majestade das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás,
Satanás aqui é um adjetivo, viu, amado? Não é um demônio, não é um espírito. Paulo está adjetivando alguém que estava atropelando, vamos dizer, impedindo de ele anunciar a palavra. Algo que estava impedindo, alguma coisa que impedia. Paulo está dizendo que um mensageiro, né, de Satanás para me esbofetear, a fim de não me... Quer dizer que Paulo recebe de quem? Do próprio Deus, meu amado. Né? Deus envia um mensageiro para que, através dele, esse homem não se exaltasse, não ensoberbecesse, pelas revelações que ele havia recebido do Cristo ressuscitado. Versículo 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que me desviasse de mim. Versículo 9. E disse-me, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Igreja, você tem todo o poder dentro de você. Você é morada, você é templo do Espírito Santo. Nada mais pode penetrar no teu corpo, porque tu estás preenchido pelo poder de... Tu tens o poder de Cristo. Vamos fazer uma breve confissão nesta noite. Minha filha, eu peço que traga para cá mais o Data Show. Oremos. Senhor Jesus, maravilhoso Deus e soberano, te louvo, ó Pai, por essa noite gloriosa, essa noite abençoada, essa noite vitoriosa, porque o Senhor já nos concedeu essas vitórias. Nós hoje estamos presenteados pelos milagres que o Senhor de antemão preparou para se manifestar em nossas vidas. E dia após dia contemplamos este milagre, Senhor. Milagre da tua graça, do teu amor, do teu favor, da tua bondade, que habita em nós. E assim como igreja, Pai, prossigamos em conhecer aquele que é o cabeça da igreja, o Cristo ressuscitado, o Todo-Poderoso, o imbatível, o único que reina, o único que governa, o único que tem poder sobre todas as coisas, o único que é imortal, que é eterno e permanece em nossas vidas para sempre. Pai, obrigado por mais esse momento de podermos estarmos reunidos como igreja santa, eleita, predestinada para desfrutar do conhecimento das verdades eternas. No nome de Jesus, e toda a igreja digam, graças a Deus. Santos, amados de Deus, pedra viva, mais do que vencedores. Amado, você não é propriedade exclusiva desse local ou de um pastor, você é propriedade exclusiva de Deus. A pergunta que eu faço nessa noite é: a graça do Senhor tem te bastado? Pergunta que eu faço à igreja é, nesta noite: a graça do Senhor tem te bastado? Ou você necessita de alguma coisa, de algo, para preencher o que Ele já derramou sobre a tua vida? Você está precisando de algo ainda? Ele chama Paulo, leva Paulo ao terceiro céu e diz: Paulo, a minha graça te basta. Independente do que irá te ocorrer, independente do que irá te acontecer, a minha graça te basta.
Na minha vida isso tem bastado, meu amado. Essa frase, essa expressão, a minha graça te basta, ela tem feito, ela surtiu efeito na minha vida. E peço também que vocês entendam que esta graça surta também em tua vida efeito. Então, queridos, a palavra graça no grego significa charis, que significa favor imerecido, significa perdão, significa benefício, significa amor, significa um dom sobrenatural para a salvação da igreja. Então, amados, mediante todos esses benefícios que a graça proporcionou a mim e a você como igreja, queridos, porque buscamos amuletos, artifícios, sacrifícios para preencher-nos, quando ele diz, a minha graça te basta. Será que ela tem me bastado? Porque eu tenho ido em lugares e me proposto a levar objeto cerimonial para santificar a minha vida. Quando ele diz, a minha graça te basta. Queridos, santo do Senhor, a graça, na minha visão, ou na visão da Escritura, deixa eu informar, na visão da Escritura, não tem sido suficiente para a igreja. Você pode perguntar, por que não tem sido suficiente? Com todos esses benefícios recebidos, com todos esses benefícios proporcionados pelo Cristo na cruz do Calvário, ele disse, está tudo consumado. Ele consumou no nosso lugar, meu amado. Ele fez a obra completa. A obra realizada por Cristo é completa. Não preciso estar me inclinando para fazer algo para completar a obra de Cristo. Ele fez a obra completa. Diga, ele fez a obra completa. Então, amados do Senhor, muitos filhos de Deus estão submissos às obras sacrificiais. Se é graça, não é por obras, Paulo disse. Se a graça de Jesus basta, então não precisa a igreja estar praticando obras. Queridos, santos do Senhor, muitos estão submissos às obras sacrificiais, às cerimônias religiosas, às tradições, os costumes da lei mosaica. 5 dele, mais ou menos, é tradicional dentro do segmento evangélico, da igreja evangélica, apegar-se às 5 cerimônias da lei mosaica. Por isso que nós vemos muitos se flagelando, pagando preço, para ter os seus pecados perdoados, quando Jesus disse, os teus pecados foram... Então você tem pecado, meu amado? Se Jesus disse, os teus pecados foram perdoados, por que eu tenho que pagar um preço? Por que eu tenho que me flagelar? Se os meus pecados foram perdoados. Agora, queridos, entenda, os meus pecados foram perdoados, não foi para viver uma vida insana, uma vida, meu amado, contrária a esta graça, uma vida de insubmissão ao Evangelho. Entenda, graça não é libertinagem, graça é santidade, e você é santo, e santo vive como santo, separado das coisas profanas, separado das coisas perniciosas. Então, amado do Senhor, igreja eleita do Senhor, entenda que quando Jesus disse, a minha graça te basta, meu amado, é porque ele cumpriu
toda a obra em nosso lugar. Amados, os teus pecados estão perdoados. A graça diz: todos os nossos pecados já foram perdoados. Há algum pecado para ser perdoado? Veja o que ele diz em Hebreus. Hebreus. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, versículo 14. 10, 14. Porque com uma só oblação, sacrifício, oblação significa sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são. Então quer dizer que ele, o que, igreja? Com o seu sacrifício aperfeiçoou até amanhã. Então os teus pecados foram perdoados até amanhã? Não, para sempre. Então os teus pecados foram perdoados para sempre. Agora, se eu tenho ciência que os meus pecados foram perdoados para sempre, entenda, se eu permanecer nas obras da carne, como Paulo fala lá em Gálatas, eu vou colher o que eu semear. Se você semear a semente das obras da carne, você vai colher as obras da carne. Ora, e eu não quero, meu amado, estar mais semeando para a carne, e sim semeando para o Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Ele diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, 20, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Queridos, o reino de Deus não é um reino físico. O reino de Deus é um reino espiritual. E você herdou o reino de Deus, porque ele habita em você. Lucas disse no capítulo 17 que o reino de Deus não vem de visível aparência. Ele é visível dentro de cada um de nós. Ele está dentro de cada um de nós. Volte para o versículo 19. Então, o amado do Senhor, observe que ele diz aqui, faz um relato de que isto aqui são manifestação de onde? De demônios? Não, da nossa natureza humana. Então, na nossa natureza humana, mesmo ainda sendo pessoas salvas, se ele estiver alimentando a carne, ele vai manifestar essas obras. Mesmo um salvo. Mesmo salvo, se ele alimenta a carne, ele vai manifestar essas obras. Então, queridos, não são demônios que vêm ao homem e levam ele a praticar essas práticas, mas a sua natureza humana. Veja que no versículo 16, ele diz: digo, porém, andai em... Andar é o viver, é o proceder, meu amado. É o meu proceder, é a minha mente. Como está a tua mente? Andando em espírito? E ele diz: e não cumprirei as concupiscências o desejo, o anseio da tua carne. Se você anda no espírito, esse desejo aqui, meu amado, vai ser neutralizado. Quando eu ando no espírito, a minha carne vai ser neutralizada pelo espírito. Versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito. É uma luta diária. É uma briga diária. Né?
e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O Espírito quer que você viva em santidade. A carne quer que você viva na devassidão. E é por isso que muitos estão embriagados nesse momento. É por isso que muitos estão na idolatria. É por isso que muitos estão no misticismo, no paganismo. Porque a carne dele, o Adão, o primeiro Adão, que é a carne, que não tem a mente transformada, é a alma vivente, não o espírito vivificado, continua nas práticas de Adão. O primeiro Adão, meu amado, ele cobiçou ser igual a Deus. Por isso que ele transgredeu. Quando Deus disse a ele, olha, aqui tem a árvore da vida, do conhecimento, ele preferiu o quê? A árvore do conhecimento. Assim, digo novamente, assim vive a igreja de Jesus hoje. Prefere mais o conhecimento do que a árvore da vida. Então, igreja abençoada, igreja eleita de Cristo, queridos, todos esses benefícios concedidos pela graça, foi concedido, foi doado por Jesus, quando ele disse, está consumado na cruz. João 19. Quando ele ali está na cruz, e no cúmene de entregar-se, ele disse, está consumado. Queridos, entenda, a graça, o favor imerecido, o amor de Jesus é suficiente na minha e na sua vida, para ultrapassarmos todas as situações que venham existir em nossa vida. Ele disse, a minha graça te basta. 2 de Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Ele diz, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de... Na linguagem atualizada diz aqui, a nossa suficiência. Aqui está corrigido, diz a nossa capacidade vem de quem? Então a capacidade para vencer o dia a dia vem de Deus, meu amado. Não vem do nosso sacrifício, não vem das nossas obras, vem de Deus. Por isso Paulo diz, recebeu a mensagem, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Queridos, santo do Senhor, Paulo não depositou nenhuma confiança em si mesmo, mas a igreja coloca confiança em quem? No pastor, no presbítero, no bispo, no padre, em títulos humanos. Paulo não depositou, mesmo sendo um apóstolo, ele não depositou confiança em si mesmo. Ele depositou a confiança em Deus. Foi em Deus que Paulo depositou a sua confiança, a sua aptidão. Ele não colocou a sua capacidade, a sua suficiência nos seus méritos, nos seus sacrifícios. Ele colocou tão somente em Jesus. Então, por isso, meu amado, eu não coloco a igreja sobre fundamentos dos apóstolos da circuncisão. Pedro, Paulo e João foram apóstolos da circuncisão, apóstolos para os judeus. O apóstolo para os gentios foi Paulo que recebeu a graça. Nós estamos vivendo a graça. Nós não somos judeus. Nós não temos parte com judeus. E veja que a Escritura foi escrita para um período. Você tem que entender o cenário onde vivia, o contexto, a era, o tempo que eles estavam vivendo. O tempo que Pedro estava vivendo. O período que Pedro estava vivendo. E a dispensação
que Pedro estava vivendo. Pedro estava vivendo a dispensação da lei mosaica. Pedro não estava vivendo a dispensação da graça de Deus. A graça de Deus veio, meu amado, quando Paulo recebe o evangelho do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Então, queridos, a igreja não tem ouvido este brado do Espírito. A igreja não tem ouvido o brado do Espírito Santo. Quando diz, a minha graça te basta. Diga, a minha graça te basta, Senhor. A minha graça te basta. Senhor, a tua graça me basta. Tua graça me preenche. Tua graça me faz ser um homem diferente. Um homem responsável. Um homem moldado aos teus padrões. Então, queridos, a graça do Senhor nos basta. Mas muitos rejeitam, reprovam a obra perfeita de Cristo, achando que estão agradando ao Senhor com suas obras sacrificiais. Pelo contrário, estão em desobediência. Quando eu pratico alguma obra, eu estou em desobediência àquilo que ele revelou ao apóstolo Paulo. Ele diz, a minha graça te basta. Queridos, santo do Senhor, amados, quando eu rejeito, eu estou em desobediência à verdade de Deus. Pelo contrário, quando estou em desobediência ao pacto da nova aliança, ao pacto da graça. Por quê? Estão ignorando a mensagem de Cristo. Quando disse, a minha graça te basta, o meu favor, o meu amor, o meu perdão, a minha salvação, a minha justiça, são ignorados. Muitos filhos de Deus têm ignorado esse favor merecido por seus méritos próprios. Têm ignorado, meu amado, pelas práticas sacrificiais. Não se choque com o que eu vou dizer agora, com algumas práticas que o sistema religioso tem levado os filhos de Deus a fazerem. Não se choque. Vou te dizer, jejum era uma prática dos judeus. E a igreja de Cristo hoje permanece jejuando. Para quê? Todo o poder está onde? Dentro da igreja. Igreja não é parede. Igreja somos cada um de nós. Onde você estiver, você é a igreja de Cristo, meu amado. Então, são práticas, como eu estou te citando, não se choque, porque isso são práticas do antigo pacto. Por isso que eles fizeram vigílias. É prática do velho pacto. Não faz parte dessa nova aliança. Vou te dizer mais, o dízimo é prática da antiga aliança. Mas se você deixar de dizimar, você é amaldiçoado por alguém. Diga, olha, Deus está te amaldiçoando. Onde Deus abençoa um filho porque ele é dizimista? Ele abençoa porque você é filho, não porque você é dizimista, meu amado. Paulo não fala da palavra dízimo. Paulo fala da palavra dádiva, caridade, amor, benevolência. E a gente oferta com generosidade, não por obrigação. Você não tem obrigação de manter o luxo de um pastor, meu amado. Você não foi chamado para isso. Você não foi chamado para me manter. Você foi chamado para exaltar ao Cristo ressuscitado. Nós estamos aqui reunidos porque você é solidário, é graça, é generoso para manter essas portas abertas. É tuas ofertas que faz isso. Não é para mim, eu trabalho. Você veja que eu chego aqui, às vezes, correndo à noite, para estar ministrando a palavra, preocupado com a tua mente, porque a salvação não está no corpo, está na mente. É a tua mente que tem que se libertar. Por isso que Paulo diz, transformável pela renovação da tua mente. Então, a renovação está na mente, meu amado. Quando a minha mente é renovada, eu passo a exaltar a Deus, não com obras, mas com entendimento, com conhecimento, com sabedoria, como nós estamos fazendo hoje. Nós estamos
em um culto racional. Nós não estamos em um culto, meu amado, emocionalista, fazendo com que você viva o culto emocionalista, mas fazendo com que você tenha um culto racional e sendo capacitado por Deus a conhecer a sua graça. Então, queridos do Senhor, amados de Deus, eleitos, você, meu amado, foi chamado para ter esse pacto de confissão. A minha graça te basta. A minha graça te basta, Senhor. Eu não preciso de amuletos de homem, criado pela imaginação de homem. Tudo isso aí, meu amado, muitas vezes é amuleto, é artifício para arrancar da tua vida, para arrancar de você, muitas vezes, os teus bens. Olhe para esses lugares ditas igreja. O que eles proporcionam para que você esteja nesses lugares. Primeiramente, ele amedronta os filhos de Deus com os demônios. Diz que a tua casa está possessa, quando na verdade, meu amado, os demônios foram acorrentados. Demônios são o quê? As nossas obras carnais. Deixa eu te dizer, demônios são obras da tua própria carne. Quem é teu inimigo? A tua carne. Quem é o inimigo de Deus? Você mesmo. Nós é que somos inimigos de Deus. Não existe um diabo lutando com Deus. Somos nós homens que lutamos com Deus. Nós homens que lutamos com Deus. Porque desobedecemos o que a palavra diz. Ela diz que tu és abençoado. Ela diz que tu és mais que vencedor. Ela diz que tu és próspero. Ela diz que tu estás nas mãos dele, que ninguém pode te arrebatar das mãos dele. Ora, pode alguém arrebatar a igreja da mão do Salvador? Pode, meu amado. Se tu estás nas mãos do Salvador, do Todo-Poderoso, do Deus fiel, alguém pode chegar e tirar da mão dele? Meu querido, se for dessa forma, nosso Deus é fraco, é impotente. Se você acreditar dessa forma, o nosso Deus é impotente. Se você acreditar que você pode ser arrebatado da mão dele, nosso Deus é impotente. Mas o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus grande, meu amado. É o Deus que não permite que nenhum dos seus filhos se perca. Nenhum dos filhos de Deus se perderá. Continuarão para sempre com Ele, ao lado dEle, glorificando e exaltando, meu amado. Em nome de Jesus. Então, queridos, amados, agindo dessa forma, a igreja está afirmando que a graça de Cristo não é suficiente para a sua vida, porque precisa de amuletos, como esse subsídio que acabei de falar. Alguns precisam desse subsídio. Veja o que Paulo disse em Romanos capítulo 11, Romanos 11, desculpa tomar um gole de água. Romanos 11, versículo 6. Romanos 11, versículo 6. Mas, se é por graça, já não é pelas... Ora, se é por graça, se é pelo favor imerecido, se é pela bondade, se é pelo amor, se é pelo perdão, não é por obras. De outra maneira, a graça já não é. Então, se eu estou inserido no contexto religioso, eu estou apartado da graça e estou debaixo da lei. Diz, olha, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça não é graça. Se, veja, se, porém, é pelas obras, já não é mais. De outra maneira, a obra já não é obra. Então, meu amado, quando a igreja pendura-se em viver pelas obras, ela está dizendo que a graça não é suficiente em sua vida. Ela está dizendo que aquilo que Jesus revelou a Paulo e disse, a minha graça te basta, Paulo, não está sendo suficiente para a vida dela. Porque ela está transformando, meu amado, a graça de Deus em obras particulares para se salvar, para salvar alguém, quando na verdade quem me salvou e te salvou foi o amor,
o favor imerecido de Deus. Nenhum sacrifício que eu venha fazer te salvará. Mas o sacrifício de Jesus te salvou para sempre. Salvou para sempre, meu amado. Então, graça é favor, é benefício, é mercê, bondade de Deus. Obras são ações praticadas pelos homens. Então, queridos, santos do Senhor, a graça de Deus, a graça é divina, a graça é amor e não sacrifício. Se a igreja permanece nas práticas dos sacrifícios, rituais, obras, costumes, tradições, está dizendo que a graça de Cristo não basta para elas. Elas vivem sobre os amuletos oferecidos pelo sistema religioso. Vou citar mais alguns. Não se escandalize, meu amado. Fogueira santa, isto é um amuleto. Isto é, meu amado, uma idolatria. E quem vive em maior idolatria hoje não é a igreja romana, é o segmento religioso dito evangélico. Observe. Só mudou de roupagem. Só está com uma nova roupa, mas continua idólatra. Porque saio de casa, vou para um determinado lugar, pego uma rosa e levo para casa para expulsar alguém. Isso é uma idolatria, meu amado. Isto não é fé. É misticismo, é paganismo. E quem viveu isso foi os gregos, que foi implantado na igreja de Cristo. Os gregos romanos trouxeram para a igreja e está até hoje com essa idolatria. Nós falamos muito dos nossos irmãos romanos, mas nós, crentes, vou usar o título crente, porque eu não chamo mais, eu chamo filhos. Você é filho. Muitos filhos de Deus têm sido idólatras. Como eu já citei, fogueira santa, sal grosso, rosa ungida. Tudo isto, meu querido, faz parte dos amuletos humanos. Isto é cerimonialismo, meu amado. Copo com água na frente de um púlpito, o pastor ora e a pessoa toma e vai... Meu amado, isso é idolatria. Deixa eu dizer, é feitiçaria evangélica. Porque em momento algum Jesus usou desses artifícios para com seus filhos. Você vê em algum lugar da Escritura Jesus falando isso? Jesus disse, a tua fé... Então, quem é que salvou o paralítico? Quem é que salvou aquele que estava acamado na cama, que desceu pelo eirado? Foi estas obras? Não, a fé. Então, ele te deu um dom, meu amado, para você investir nesse dom, e não nas obras da carne, porque isso é obra da carne, isso é amuletos humanos, e são ritos religiosos, sessão de descarrego. Ora, será que eu preciso ainda de uma sessão de descarrego, quando na cruz Jesus carregou todos os meus pecados? Carregou todos os teus pecados? Você precisa ainda de uma sessão de descarrego? Isto é, meu amado, anular a graça de Deus. Isto é, transformar a graça de Deus em obras humanas. Então, não se assuste. Não se assuste. Isso não é graça, é lei. São obras da carne. Efésios, capítulo 2. Efésios, a minha graça te basta, Senhor. Diga, minha graça te basta, Senhor. Efésios, capítulo 2. Por isso que eu iniciei perguntando a mensagem. A graça do Senhor nos basta? Efésios, capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, que é pobre, né, meu amado? Deus é riquíssimo, meu amado. Em que? Ora, amor, caridade, misericórdia, pelo seu muito amor com que nos... nos amou, nos abandonou, não é?
Não é abandonar, é com que nos... Vamos trocar aqui? Vamos tirar essa conjugação aqui? Está no passado, né? Está no pretérito passado. Vamos colocar no pretérito presente? Nos ama. Com que nos ama, pretérito presente. Ele não deixou de amar, ele continua amando. Aqui Paulo falou na sua geração, no seu tempo, na sua época, aquela pessoa diz, amou com eles lá, e continua amando quem? A igreja dele hoje. Então está aqui, nos ama. Ele não deixou de amar a igreja, meu irmão, ele continua amando a igreja. Versículo 5. Estando nós ainda mortos, quer dizer que ainda estava na prática das obras da carne, porque depois da cruz, meu amado, os pecados haviam sido cancelados, mas todos nós continuávamos na prática da carne. Alguns mais, outros menos. Alguns nos vícios das drogas, outros nos vícios da bebedice, outros no adultério, outros na fornicação, né? Nossas ofensas. Aí ele diz, nos vivificou, não vai vivificar, o verbo está aqui, vivificou, você foi vivificado ou não? Nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois, pela graça sois, então pela graça tu és salvo, igreja. Versículo 6, e nos, glória a Deus, e nos o que, igreja? Então tu já fosse ressuscitado, meu amado, tu és um com o Senhor, o teu espírito está unificado com o Senhor, eu e a igreja só espera o quê? A nossa chamada para a eternidade, porque você já foi ressuscitado do teu espírito. Tu tem um espírito ressuscitado, tu tem um espírito aperfeiçoado, tu tem um espírito justificado, meu amado. Com a ressurreição de Cristo, o teu espírito foi ressuscitado, juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares. Quer dizer que você está sentado aonde? Você está sentado nos lugares celestiais, meu amado. Isso aqui é uma conotação do teu viver, de como você se apresenta diante de Deus hoje, de como Cristo te vê hoje. Cristo te vê ressuscitado, assentado em lugares perfeitos, santos, agradáveis, abençoados. Em Cristo Jesus, versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, versículo 8. Porque pela graça, mais uma vez, porque pela graça sois, e ele diz agora, ele botou uma vírgula, veja que tem uma vírgula na tua Bíblia, para explicar o que a graça fez comigo e com você. Por meio de quem? Não é por meio de sacrifício não, meu amado. Então, quer dizer que a graça, ela nos conduziu o quê? A fé. Para crermos que através delas estamos salvos. A graça conduziu a fé para crermos que estamos salvos. E ele diz, e isto não vem de vós, é dom de... Então a salvação, esta graça, meu amado, é um dom de Deus. A minha salvação não depende de nós estarmos salvos hoje, de nossas obras meritórias, mas da graça de Deus. Queridos, santos do Senhor, alguém pode presentear um filho e dizer que o filho tem que pagar alguma coisa? Você, quando presenteia seu filho, você vai dizer para ele, filho, você tem que pagar algo para mim. É dessa forma que você fala com seu filho? Você cobra alguma coisa do seu filho quando você presenteia ele? Às vezes. Então, meu amado, quando Deus nos presenteou com a salvação, Ele cobra alguma coisa de nós? Porque Ele diz que a graça dEle é que nos salvou. É quem nos salva. Salva do dia a dia, salva das coisas perniciosas da nossa carne, da tendência que está em nossa carne. Nós temos uma carne ainda que ela briga constantemente com o Espírito. Então, querido, nós não pedimos a nossos filhos.
É claro que não. O mais que podemos dizer, o filho pode dizer para mim, para você, é: obrigado, papai. E eu digo para o meu pai: obrigado, meu pai, porque sem ti eu não seria salvo. Sem ti eu não teria comunhão contigo. Sem ti eu não teria paz de entendimento. Eu estaria brigando com os demônios todos os dias. Eu não vivo mais com essa histeria na minha mente de estar brigando com alguém que eu não vejo, porque Deus demoliu da minha mente e me colocou o entendimento que eu não brigo com o demônio, mas brigo comigo mesmo, com a minha carne. Todo dia eu brigo com a minha carne, meu amado. Eu trabalho em um ambiente onde você imagina que é comércio e eu estou lá refreando a carne, porque ali se levantam ciladas. Cilada não é um demônio, é pessoa que está ao teu lado, te acompanhando. É disso que eu brigo todos os dias. Eu não brigo com um ser, porque isso já foi demolido da minha mente. Agora, no que se diz a respeito da graça de Deus, a igreja, ao receber a dádiva da salvação e seus dons, se sente obrigados a pagar algum preço. Alguns se sentem obrigados a pagar algum preço. São pressionados a pagar. Quando, na verdade, meu amado, Jesus pagou todo o preço em nosso lugar. Não há, meu amado, mais o que pagarmos por aquilo que Jesus já pagou. Por aquilo que Jesus já ortogou graciosamente sobre a sua vida. Amados, se você está debaixo da lei, debaixo do julgamento da lei, isso não é graça. Isso não é graça. Você tem que se libertar do evangelho de Pedro, do evangelho de Tiago, do evangelho de João, para o evangelho de Paulo. Há uma diferença muito grande entre o evangelho que Pedro pegou e o evangelho que Paulo pregou. Confira isso na segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14. 2 de Pedro, versículo 14. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados. Imaculado é sem defeito, sem mancha, sem ruga. Paulo falou disso ou não falou? Uma igreja pura, sem mácula, sem ruga. Pedro também está falando aqui. Irrepreensível em paz. Versículo 15. Versículo 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo. Olha Pedro declarando agora. Vos escreveu segundo o que, igreja? A sabedoria que ele foi. Então foi dada uma sabedoria a Paulo que não foi dada a Pedro, nem a Tiago, nem a João. A sabedoria que foi dada a Paulo, meu amado, foi a sabedoria do Cristo ressuscitado. A sabedoria que foi dada a João e a Pedro foi a sabedoria do Cristo terreno, andando com eles. Cristo foi o ministro da circuncisão. Cristo não foi o ministro da graça, porque Cristo era judeu. E ele veio para cumprir toda a lei. Então, versículo 16, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstante torce ou distorce, né? E, igualmente, as outras escrituras, para a sua própria condenação, perdição. Então, quer dizer que alguns, por não ter o entendimento da revelação da graça, por não ter a salvação no seu entendimento, continua, meu amado, fazendo aquilo que Pedro está dizendo aqui, ó. Pedro está dizendo aqui, há algumas coisas difíceis nas cartas do apóstolo Paulo, de se entender. E que só se entende, meu amado, quando nós nos deixamos vivenciar pela palavra, pelo Espírito. Se vivenciar pelas obras, você não vai entender nunca o que Paulo diz nas cartas dele. Ele diz que tu és um predestinado. Ele diz que o maligno não pode tocar. Ele diz que tu és um eleito. Ele diz que tu já fosse batizado na cruz, na morte do Salvador. Que você não precisa estar mergulhando em tanque de água.
porque tu já fosse batizado com Cristo na sua morte. Ele diz que tu tem todo o poder dentro de você. Efésios 3:20. Então, para se compreender as cartas de Paulo, é preciso, meu amado, deixar-se, dominar-se pelo Espírito. Como Pedro está afirmando aqui. Versículo 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, quer dizer que foi um ensinamento prévio, guardai-vos de que pelo engano do diabo, pelo engano de quem? Ora, está vendo você? Pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, quer dizer, arrebatado para onde? Tomado à força a viver segundo os costumes de Moisés. E é isso que a igreja tem vivido, meu amado. São tomados à força por esses homens a viver segundo as tradições religiosas. E ele diz, descaiai da vossa firmeza. Quer dizer que alguém na igreja de Cristo estava decaindo da graça. E Pedro começou a aconselhar. Meu amado, permaneceis o quê? Na sabedoria que ouviste do apóstolo Paulo. Versículo 18. Aí ele acrescenta. Antes, crescei na graça e conhecimento de... Ora, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Veja que Pedro diz, cresceis em que, igreja? Nas obras? Crescei na graça e aonde? No conhecimento, ou seja, no entendimento. Não é nas obras da carne, meu amado. É no conhecimento, é no intelecto. A salvação está na nossa mente, meu amado, não está nas obras. Você não vai salvar a tua carne, porque quem salvou o teu espírito foi Jesus Cristo com o seu sacrifício lá. O teu espírito está salvo para sempre. E Ele tem colocado em nossa mente esse entendimento. Agora, não vivamos em libertinagem. Não faça isso. Você conhecendo esse evangelho e viver em libertinagem, meu amado, ora, todo filho é corrigido, viu? Segundo de Coríntios, estamos chegando ao final. 2 Coríntios, capítulo 8, aguenta mais 2 minutinhos. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios... 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Ele diz, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós todo o que, igreja? A graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a abundez em toda a boa obra. Essa obra aqui não é obra do sacrifício, meu irmão, é obra do amor de Deus. Então ele diz aqui, olha, e Deus é poderoso para fazer abundar, preencher toda a sua igreja com sua graça, a fim de que, tendo sempre, não é até hoje, não é esse momento aqui que estamos reunidos, mas sempre, em tudo, toda a suficiência. Quer dizer que a graça de Deus é suficiente na minha e na tua vida. Não precisamos de amuletos de homens, não precisamos dos amuletos religiosos para estarmos abastecidos, meu amado. A graça do Senhor é suficiente na minha e na tua vida. Querido, a graça é suficiente para enriquecer a igreja. Ela não precisa de amuletos humanos. Ela não precisa de atribuições humanas. Ela é completa. Não precisa desses artifícios.
propagado pelo sistema religioso. Amado do Senhor, tu estás abastecido pela graça de Deus. Tu és mais do que vencedor. Tu és uma pedra viva do Senhor. Querido, se você permanecer sobre os rituais mosaicos, você decaiu da graça. Você não está vivendo o pacto da graça genuinamente. Precisa, meu amado, voltar-se para esta graça. Precisa, meu amado, de acréscimo para você voltar para a graça. Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Ele diz: separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela da graça tendes. Então, meu amado, toda vez que eu tento me justificar por obras da graça, eu decaio. Estou separado da graça de Cristo. Versículo 5. Porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. Agora, volte para o versículo 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, observe que isso aqui era um costume de quem? Judeus, né? Eu não vejo nenhum hoje, no período aqui em nosso país, gentil, praticando isso aqui. Você sabe que circuncidar é o quê? Era um corte no prepúcio masculino, né? Então, Paulo diz, se vocês deixam circuncidar, Cristo de nada vos... Então, quer dizer, quando eu deixo me circuncidar, Paulo está falando, dando referência à lei de Moisés, se você deixa viverdes, se você deixa circuncidar a praticar a lei de Moisés, Cristo não teve aproveito na sua morte. A morte de Cristo não é proveitosa para a igreja dele hoje. Versículo 3. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda... Você sabe quantos mandamentos a lei tinha? 613 mandamentos. E Cristo cumpriu todos os 613 mandamentos no meu e no teu lugar. Para que hoje nós não precisamos de amuletos humanos, não precisássemos mais de artifício humano, mas vivesse confiando na sua graça. Por isso Paulo disse, a minha graça te basta. Amados, a igreja que vive praticando as obras cerimoniais da lei, para ser vista como santo, ou salvar-se, para agradar a Cristo, esse mesmo está desligado de Cristo, porque não são as obras, meu amado, que aperfeiçoa você a Cristo, mas o sacrifício de Jesus é que nos aperfeiçoou a Ele mesmo. E eu quero finalizar nessa noite, finalizando, no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6. São dois textos finais. Maravilho-me, Paulo falando, de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Versículo 7. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, Paulo começou na sua caminhada, na sua jornada evangelística. Ele chega na Galácia, começa a falar do evangelho. A igreja da Galácia, da Ásia, recebe o evangelho graciosamente, mas chegou alguém dentro daquela igreja e começou a dizer, não é dessa forma que Paulo está dizendo. Você tem que pagar o preço, você tem que subir o monte, você tem que fazer isso, você tem que jejuar, você tem que... Amado, Paulo dizendo, olha, estás desligado de Cristo. E finalizando, no capítulo 2, versículo 21, Paulo diz, não aniquilo ou não anulo a graça
de Deus. Porque é a justiça. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Então, Paulo diz, olha, não anulo a graça de Deus. Eu, como igreja de Jesus, eu não anulo esta graça, meu amado. Eu não faço obra alguma para me mostrar para Deus que estou salvo. O que eu faço para Deus é o que eu estou fazendo com vocês aqui. Só. E na minha casa, viver em paz com a minha família, orando e lendo a sua palavra. Eu não pratico obras alguma para me santificar. A obra de Cristo me santificou e santificou a igreja para sempre. Não precisamos de amuleto, artifício, humanos para viver uma vida santa. Quem molda a nossa vida é a graça do nosso Deus, meu amado. Que a graça do Senhor, cada dia, molde o seu entendimento para viver segundo o que Ele tem falado, por meio do apostolado que foi revelado ao apóstolo Paulo. Amém? Assim fala a Escritura, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.